Aleluia. Eu vou usar como base para a ministração esta noite Daniel capítulo 6, versículo de número 20, que diz assim: chegando-se à cova, o rei chamou por Daniel com voz e tristeza, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar da boca dos leões? Queridos, é uma história muito conhecida, né? Algo bem conhecido, Daniel na cova dos leões, e a história aconteceu da seguinte maneira: o Daniel foi proclamado lá junto como governador, como um dos homens mais inteligentes, né, junto com o grupo, e ele estava no exílio, estava na Babilônia. E só que lá, né, como em todos os lugares, quando você está crescendo na sua empresa, quando você está crescendo com a sua igreja, quando você está crescendo com os seus negócios, o que acontece? Levanta-se a inveja, muita inveja. E levantaram os invejosos porque o Daniel vinha achando graça diante do rei. E aí, eles criaram um decreto, parece Londrina, né? Parece nossa cidade, fica criando decreto ou Paraná, né? Fica criando decreto para nada. E aí eles criaram um decreto, para mim, um decreto burro, né? Como esse que estão criando aqui agora, estão criando tanto decretinho besta aí que nem precisa, agora está dando maior pega, e a gente não sabe como é que as coisas vão continuar. Mas o decreto deles era o seguinte: que naqueles dias ninguém poderia pedir nada para outro Deus se não fosse por Nabucodonosor. Olha que coisa. É por Dario, né? Não Nabucodonosor, é por Dario, não podia pedir nada. Olha que decreto que os caras me criam. Agora não pode pedir nada. Seria como aqui no Brasil criar um decreto dizendo que só pode pedir para Aparecida, né? Só pode pedir para Fátima. Cria um decreto desse jeito. Em Portugal, criar um decreto que só pode pedir para Fátima. E é isso que eles fizeram. E aí o que aconteceu? Eles fizeram para pegar o Daniel. Fizeram para derrubar o Daniel. E aí o que aconteceu foi que o Daniel não... Aí o Daniel continuou do mesmo jeito. Ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia, o Deus que tinha mudado a vida dele. E por causa disso, eles foram lá e falaram para o rei: ó rei, dentro daquele decreto lá, o Daniel, tem gente que não está fazendo a parte. Ah, é? Quem? O Daniel. Daniel não está fazendo a parte dele. Está fazendo tudo diferente. Está quebrando as regras. Ah, então vou ter que prender, mesmo sendo Daniel. Aí o rei pegou, mandou Daniel para a cova dos leões. E a partir daí eu quero falar com você. Muitas vezes, quando atravessamos situações adversas em nossas vidas, perca de um parente, ter sido mandado embora, casamento totalmente destruído, desfeito, ou filho nas drogas, nós nos vimos numa situação como essa, na cova dos leões, achando que a nossa vida vai acabar. E o que aconteceu é que com Daniel, ele nos dá um exemplo maravilhoso, porque primeiro, ele não se curvou. E isso é tremendo. Ele não é porque ele não foi Maria, vai com as outras, me desculpe as Marias, mas ele não foi. Ele continuou mantendo a sua opinião. Ele continuou não adorando. Gente, nós estamos passando por um período terrível. Tem gente que não está nem mais na igreja e fala assim: agora eu não vou na igreja com medo de pegar o Covid. Você acha
que não vai para o inferno? Vai que vai. Você acha que só porque você acha que vai chegar diante de eu parei de cultuar a Deus por causa da pandemia. Estou cultuando Deus em casa. É mentira, cultua nada. Quem não cultua na igreja não cultua em casa. E quem não cultua em casa também não cultua na igreja, não. Mas o que aconteceu, e isso que eu quero, qual foi a situação que Daniel ficou quando mandaram ele para a cova dos leões? Primeiro, ele se sentiu sozinho. Ele ficou sozinho. Isso quer dizer que, se em meio aos problemas da sua vida, você se sentir abandonado pela sua família, abandonado pelos seus amigos, eu preciso que você grave isso. Ainda que a sua mãe esqueça de você, mesmo você dentro da barriga dela, o Senhor nunca esquecerá de ti. Então essa é a primeira coisa. Na adversidade, lembre-se, Deus não vai me deixar só. O Senhor disse, eu nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. A outra coisa que a gente nota é que Daniel ficou numa situação que não tinha controle. Como é que ele ia imaginar que ia ser fechada a boca dos leões? Como é que ele ia imaginar que um rei que gostava dele ia mandar ele lá para a cova dos leões? E leões famintos. Depois eu vou ler que aquelas pessoas que acusaram Daniel, aquelas pessoas foram para... O rei colocou elas lá e os leões devoraram aquelas pessoas. Ninguém poderia escapar das garras daqueles leões famintos. E é igual o diabo. O diabo ruge como um leão. O diabo fica ao derredor. O diabo fica colocando coisas na nossa cabeça. O diabo fica tentando te enganar. O diabo fica iludindo você. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, se posicione. Se posicione. Sabe por quê? Porque às vezes eu vejo a pessoa falar, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas você crê que Deus está no controle? Você confia, né? Às vezes você está com um filho entrando para o homossexualismo, você está com uma filha saindo da sua casa, você está com os boletos, o dinheiro não está faltando, você está com tudo isso daí. E eu pergunto para você, você tem coragem de enfrentar tudo isso e dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. A outra coisa que eu preciso falar para você esta noite é que Daniel estava numa sinuca de bico. O que é a sinuca de bico? É aquele problema que não dá para a gente sair dele. Tem que encarar, não tem como sair. É aquela dificuldade que não dá. Se vai para a direita, pega. Se vai para a esquerda, pega. Se fica parado, pega. Se vai para frente, pega. Se volta para trás, pega também. Ele não tinha como sair do problema. Se antes ele não tinha controle, agora ele não tinha como sair. Colocaram uma pedra na boca da cova. Olha que coisa interessante. Colocaram ele dentro da cova. E colocaram uma pedra que não dava para ele sair. E se você está passando por situações que tem gente colocando pedra para você não conseguir sair, eu preciso dizer uma coisa para você. Deus tem poder para tirar esta pedra. Ele tem todo o poder. Por isso, quando o Senhor Jesus chega e Lázaro já está morto há 4 dias, ele fala, tira a pedra. Lázaro, sai para fora. Colocaram uma pedra na boca da cova. Ela não poderia ser aberta nem sem autorização expressa do rei. Nós também, muitas vezes, nos encontramos sem saída com os nossos problemas. Mas o Senhor tem. Ele tem. Olha, o suicídio não é saída para o problema. A depressão não é saída para o problema. Saída para o problema chama-se Jesus Cristo. Outra coisa que nós vemos, outra situação que Daniel passou ali, né?
que havia contra ele uma sentença de derrota, uma sentença de morte, uma sentença de destruição contra a vida dele. Estava decretada, estava decretada que Daniel morreria comido pelos leões. A pedra atrapalhava, não dava para ele sair. Só ia sair se o rei mandasse. Então, a sua desgraça estava decretada. A sua destruição estava decretada. A sua dificuldade estava decretada. O seu fim estava decretado. Mas entenda uma coisa. Daniel foi jogado no início da noite. E passou a noite toda lá. Mas ele tinha uma companhia. Você nunca está só. Daniel tinha uma companhia. A pedra estava selada. Isso quer dizer que ninguém poderia remover. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Ainda que ao seu redor tenha o diabo te acusando, ainda que próximo a você tenha as pessoas que se dizem amigos te atacando, entenda uma coisa. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor estava com Daniel. E o Senhor está com você. Amém? Glória a Deus. Ele passou lá várias horas. Entrou de tardezinha e saiu no outro dia. E isso, eu posso te dizer, aquela palavra maravilhosa. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer, logo ao amanhecer. Queridos, nós já estamos passando aí de 120 dias. 120 dias sem a perspectiva de que vai acabar, sem perspectiva do que vai acontecer, as empresas fechadas, lojas fechadas, o dinheiro escasso, as igrejas fechadas, sem perspectiva. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Vai passar, daqui a pouco isso vai passar. O Senhor vai entrar com providência. O Senhor vai estar resolvendo grandes coisas. Aliás, se você está me assistindo, se você está me ouvindo esta noite, uma coisa eu tenho certeza, é que você tem sido vitoriosa contra o Covid. Amém? E o que aconteceu, queridos? O que aconteceu depois? Aconteceu o seguinte, quando o rei chegou lá, conforme o texto que eu li, e aí Daniel sai para fora, sem nenhum arranhão, sem nada. Sabe o que aconteceu? Primeiro, ele testemunhou que ele tem um Deus vivo e verdadeiro. Então, testemunhe de Deus. Fale do Deus que pode todas as coisas. Fale do Deus que faz todas as coisas. Fale do Deus que criou os céus e a terra. Fale desse Deus, porque nesse momento de adversidade, em cada momento de dificuldade, o Senhor é por nós. O Senhor é por nós. O Senhor é por nós. É Ele que escreveu, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia! A segunda coisa, o nome de Deus foi glorificado. No versículo 25 do capítulo 6, diz assim, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente diferentes, de diferentes línguas, que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada. E ele glorificou ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quando você der o testemunho de que o Senhor te livrou, que o Senhor te guardou, que caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não foi atingido, entenda o que eu estou te dizendo. O nome de Deus será glorificado. O nome do Senhor Jesus receberá toda a glória, toda a honra, todo louvor, todo poder, toda a adoração. Você sabe o que aconteceu depois que Daniel saiu?
ele venceu os inimigos. O versículo de número 28 diz: esse Daniel prosperou no reinado de Dario e o reinado de Ciro, o persa. Em dois reinados ele prosperou. Aquilo que parecia que era medo que aconteceu, que virou prosperidade para a vida do Daniel. E é isso que eu estou dizendo que vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua vida. O Senhor Jesus, ele foi preso, depois ali ele se entregou, aí depois foi preso, né? Foi traído, foi abandonado. O Senhor Jesus levou cusparada, o Senhor Jesus apanhou, o Senhor Jesus tiraram muito sarro nele, gozaram da cara dele, e aí pregaram-no numa cruz, e aí o inferno gritou alto, ele morreu, matamos o Filho de Deus, matamos o Filho de Deus. De repente, ele aparece lá no inferno, vivo, ele ressuscitou. E ele foi lá pregar, o Espírito Santo ressuscitou Jesus, glória a Deus. Então, declare, ser fiel a Deus, ser fiel, e ele será fiel a você, ele será fiel a você, ele não muda, ele é imutável, Deus é fiel, ser fiel a ele. Daniel foi fiel, e o que aconteceu? Ele prosperou, e por último também, o que aconteceu? Ele foi exaltado, o nome do Senhor foi exaltado, e isso nós precisamos entender. Você quer exaltar a Deus? Seja fiel, como Daniel foi fiel. Quando Deus te exaltar, não se orgulhe ou fique se gabando de seus próprios feitos, mas exalte ao nome de Jesus com o seu testemunho. Ele é fiel, ele tapou a boca dos leões. E se você observar no versículo 24 do capítulo 6 de Daniel: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos. Então entenda, aquele que está se levantando contra você, aquele que está tripudiando sobre você, aquele que está humilhando você, aquele que está dizendo: não tem solução, não há solução para você, você está perdido, não há uma porta para você, não há uma mão para você, não há uma segurança para você, não há saída para você. Esses vão ter, eles vão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o rei pegou aqueles lá e jogou na cova. Quem se levanta contra o ungido. Mas não é vingança que eu estou dizendo. É para você não se preocupar. Não se preocupe. Não vingue você mesmo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. É o Senhor que vai. Então, deixa para lá. Estão falando mal de você? Deixa para lá. Estão brigando com você? Deixa para lá. Estão reclamando de você? Deixa para lá. Estão te pisoteando em você, te humilhando, dizendo que você não é de nada, dizendo que sua vida não vai dar certo. Não responda. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E assim como esteve com Daniel na cova dos leões, Deus também está com seus filhos em todos os momentos, em todas as tribulações, em todas as tempestades, em todas as pandemias. O Senhor está contigo. Cabe a mim e a você clamarmos a Ele com confiança, e vamos passar pela prova, dando glória a Deus. Queridos,
Amados, entenda isso. Me ouça. O Deus Todo-Poderoso prometeu que transformará. Transformará. Sabe o quê? Ele vai transformar o seu choro em alegria. Aqueles que semeiam, que caminham chorando, vão colher com júbilo, com júbilo, com júbilo, com júbilo. Nós vamos adorar o Senhor nessa situação. Nós vamos dizer a Ele, glória a Deus, glória a Jesus. Nós vamos rir, nós vamos glorificar o nome dEle. Nós vamos dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Santo. Oh, aleluia. Só o Senhor é bom, só o Senhor que nunca vai te abandonar. Mas nós confiamos em Ti. Estamos seguros nas Suas mãos. Somos totalmente dependentes do Senhor. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino sobre cada pessoa que está assistindo esta live. E ou aqueles outros que também assistirão esta live. Venha o Teu reino. Abençoa-os com paz. Abençoa-os com alegria. Pai, livra-os de todo mal. Livra-os de todo mal. Dá unção de alegria, unção de paz e unção de fidelidade. No nome maravilhoso, no nome glorioso de Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa. Faz valer a Tua palavra sobre cada vida. E, Pai, proteja-os na Tua sombra e guarda-os no Teu nome. Guarda-os, Pai, no Teu nome. Eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém.